Olá, amigos. É com muita alegria que vamos refletir hoje as palavras de Jesus e da doutrina espírita, nos esclarecendo e nos trazendo as reflexões necessárias para o nosso aprendizado. Nós escolhemos um tema porque nos traz no nosso dia a dia o que a vida nos faz. Então, a nossa reflexão de hoje se intitula Convites da Vida. É baseado no livro de Joana de Ângeles, onde ela apresenta 60 convites que a vida nos faz. Mas aí, o que é convite? Nós fomos buscar no dicionário para ver exatamente. Então, o convite é uma solicitação que pode ser escrita ou verbal, que traz que requer o comparecimento de alguém a alguma determinada situação, a um evento. Então, baseado nisso, nós começamos a refletir por que nós fazemos um convite. O convite é uma proposta, um chamamento, uma solicitação. Por que nós convidamos alguém? O que nos move fazer um convite? Que tipo de convite nós temos feito? E quem nos convida? Então, quando nós recebemos um convite, a primeira impressão que nós no nosso dia a dia, para qualquer evento, nós pegamos essa solicitação escrita e começamos a observar com que esmero ele foi feito, o carinho com que ele foi feito, a proposta que está por trás daquele chamamento, o que está ali expressando o desejo de quem nos fez esse convite. Então, nós começamos a observar, através dos detalhes, qual que é esse chamamento e quem está por trás disso. Hoje, de maneira, na atualidade, nós, quando convidamos as pessoas, nós dizemos assim, aparece lá em casa, depois eu vou te telefonar, a gente combina de sair. Então, normalmente, nós fazemos convites que não brotam do nosso íntimo, ou se brota, nós não priorizamos aquele momento. Nós convidamos as pessoas de maneira corriqueira, tão somente para cumprir um ritual, para cumprir um modo educado de conviver com as pessoas. E aí nós dizemos assim, vai lá em casa, me telefona. E assim também a vida nos oferece inúmeros convites, inúmeras oportunidades. E nós, às vezes, não observamos esses convites, ou se observamos, não os aceitamos. A ciência e a tecnologia hoje evoluíram muito. E nós, apesar desse conhecimento todo que a parte cultural, tecnológica alcançou, nós ainda nos sentimos vazios e observamos que queremos tudo, cada vez mais, queremos mais e mais. É lógico que buscar o conforto de maneira justa pelo suor do nosso rosto é correto, é disso que Jesus trazia para nós, né? Faze a tua parte que o céu te ajudará. Então é esse esforço, é lícito que nós busquemos esse conforto, esse mais que nós desejamos. Mas até que ponto nós estamos priorizando o ter em detrimento do ser? O que nós estamos buscando para nós? Então, como nós dissemos, a vida nos oferece inúmeros convites. E no passado, ao longo da história da humanidade, nós observamos que vários homens e mulheres receberam convites da vida e se desincumbiram de forma honrada, perfeita, para aquela tarefa, para aquele convite que a vida tinha oferecido. Lembramos do aleijadinho, o Antônio Francisco Lisboa, que apesar de sofrer com uma doença degenerativa, durante grande parte da sua vida, ele deixou um legado para a humanidade. Ele se esforçou
e deixou a sua marca bonita para nós que hoje admiramos, vemos a capacidade dele de burilar uma pedra fria, trazer aquele sentimento, aquela emoção que está ali. Lembramos também do Martin Luther King, que lutou pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ele se tornou um pastor batista, mais tarde um teólogo, e em 1964 ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz por essa luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Lembramos também da Eunice Weaver, que morou aqui em Juiz de Fora. Ela nasceu paulista de São Manuel e a vida dela toda foi dedicada aos Hansenianos, né, conhecido como lepra, a hanseníase e suas famílias. Aqui em Juiz de Fora, ela casou-se com Charles Anderson Weaver, que foi um dos diretores do Colégio Granbury. E ela fundou aqui em Juiz de Fora o Educandário Carlos Chagas, preocupada com as crianças, com as famílias dos hansenianos, porque a conduta antigamente era separar. As crianças, tão logo nasciam, elas eram separadas dos pais para que não houvesse esse contato íntimo direto e evitasse a propagação da hanseníase. Então, esses exemplos simples, pequenos no sentido de poucos exemplos, nós vemos que são pessoas que aceitaram o convite da vida, os convites da vida, e se desincumbiram de maneira honrada. E nós observamos a vida à nossa volta, é um sublime constante convite, é um sublime convite. A vida nos oferece esse convite o tempo todo. Mas o tempo todo vemos pessoas desanimadas, chateadas, aborrecidas, porque elas buscam o sucesso, buscam o dinheiro, buscam a fama, e quando atingem aquele determinado patamar de forma, né, no sentido material, elas se sentem desanimadas. E agora, o que eu faço? Eu consegui. Então, Joana, analisando essa postura nossa, humanidade, ela diz que é falta de objetivos consistentes. Nós esquecemos o porquê nós estamos buscando isso, ou, se não nos esquecemos, nós atingimos aquele patamar e nos sentimos vazios, nos sentimos sem coragem para mais nada. Então, nós selecionamos alguns convites para a nossa reflexão. O primeiro convite que eu separei foi o convite ao exame. Nós, em cada situação, se nós buscarmos esse exercício de examinar antes, nós agiríamos mais acertadamente. Lembrando de Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele escreve: examinai tudo, retende o que é bom. Então nós, no nosso dia a dia, geralmente nós agimos aos trombolhões, nós não refletimos, nós não examinamos as situações, não examinamos qual a melhor atitude tomar, qual o melhor caminho a seguir, e agimos impensadamente. E aí depois nós nos sentimos tristes, nos sentimos desanimados porque não examinamos. Joana diz o seguinte: sábio verdadeiramente é todo aquele que consegue descobrir o lado útil das pessoas e das coisas. Porque toda situação tem o seu lado útil e bom. Toda pessoa tem a sua centelha divina e ela é fadada à felicidade, ao progresso, à evolução. Depois nós vamos fazer um convite à reflexão. Quando nós deixamos de refletir e agimos impensadamente, nós depois justificamos: se eu soubesse, agora é tarde, né? Eu confesso que eram boas as minhas intenções. Mas se nós vamos refletir antes, nós vamos errar menos, nós vamos nos equivocar, nós vamos refletir,
pensar bastante, planejar, e aí vamos agir acertadamente. Joana ainda diz para nós, antes de agir, reflete. Após atuar, reflexiona. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 4, que fala das causas atuais das aflições, os Espíritos nos dizem o seguinte: o homem é, em grandes casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Então não adianta a gente querer jogar a culpa nos outros, ou na situação, ou no destino, se nós cavamos o problema para nós, porque nós não refletimos. Depois vamos refletir acerca do convite ao dever. Então hoje as pessoas entendem como cumprir o dever como algo já ultrapassado e sem sentido, porque ninguém faz, por que eu vou fazer? Então nós, Joana ainda coloca assim, submeter-se à anarquia seria não seguir o seu dever, é descer psiquicamente aos subníveis da humanização. Nós sairíamos desse patamar de humanos para agir de forma animalesca. Então é a proposta que nós sigamos aquilo que é nosso dever cumprir. Se engana aquele que acha que não tem problema, que ninguém está vendo. O que importa é a minha consciência, a minha tranquilidade, eu poder pousar a minha cabeça à noite, na hora do meu repouso, e estar tranquilo com o meu dever retamente cumprido. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, está escrito: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Busquemos, então, aceitar este convite da vida e cumprir o nosso dever. Seguindo, então, nessa linha de pensamento de dever, buscamos também o convite à disciplina. Como no caso do dever, a disciplina é um esforço que exige de nós a todo instante essa reflexão. Mas aí muitos acham que não importa, ninguém faz, ninguém está vendo, mas é da lei divina que o homem sofre aquilo que ele arquitetou para si mesmo. Quando nós falamos, o homem é grande parte o responsável pelo seu infortúnio. A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Então cabe a nós cumprir essa disciplina através do dever retamente cumprido, dessa disciplina. No livro Sinal Verde, André Luiz diz: se você não acredita em disciplina, observe um carro sem freio. Assim também somos nós. Busquemos a disciplina, o dever. Depois, o convite ao otimismo. Quando tudo nos parece perdido, sem solução, eis que surge algo inesperado. A solução chega, a tranquilidade se instala em nosso coração. Essa onda de pessimismo é uma doença e nós não podemos deixar que essa doença tome campo no nosso coração, na nossa mente. Busquemos então esse estado de espírito renovado, busquemos o otimismo, porque nós sabemos que o sol está brilhando sempre, apesar das nuvens, apesar do temporal. Então busquemos a dificuldade está aí, sim, não seremos alienados de dizer que não, não, tá tudo bem. Não, nós vamos fazer com que aquele momento seja duradouro, seja aquele momento que nos pareceria duradouro,
seja temporário, passageiro. Conviver com uma pessoa que reclama o tempo todo é muito ruim, muito desagradável. Então não sejamos nós aquele que traz para junto de si, cria ao seu redor essa atmosfera, essa psicosfera de desânimo, de desesperança, de tristeza, de melancolia e dificuldades. Refletindo assim, vamos ao convite à tranquilidade. Se nós buscamos a tranquilidade, buscamos o nosso equilíbrio, nós conseguimos produzir mais e melhor. Conseguimos levar o nosso dia a dia com uma maior tranquilidade, porque nós precisamos confiar plenamente em Deus, entregar a nossa vida a Deus e não buscar, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Esse momento atual da humanidade é um momento de reflexão, é um convite da vida ao exame, mas acima de tudo a tranquilidade. A tranquilidade na confiança, a tranquilidade e confiança na justiça divina, na providência divina que não desampara ninguém. Essa justiça que a todos acolhe, a todos percebe nos mínimos atos. Nada ficará sem a sua devida corrigenda, se nós nos mantivermos tranquilos. E como eu vou alcançar essa tranquilidade? Exercício simples. É o exercício da vontade bem dirigida. No nosso dia a dia, pequenos atos. Planejar determinada coisa e com tranquilidade executar desde as pequeninas coisas, os afazeres diários nossos, das pequenas tarefas às grandes tarefas, as tarefas mais complexas. O segundo método que nos traz a tranquilidade, a meditação, o exercício que os orientais há séculos nos trazem. Nós ocidentais temos muita dificuldade de serenar o nosso pensamento, a nossa tranquilidade, o nosso coração e o nosso pensamento e ouvirmos tão somente a nossa respiração, o batimento cardíaco, sentir o sangue correndo em nossas veias. Então a meditação é outro método que vai nos trazer essa tranquilidade, respirar profundamente, observando as coisas à nossa volta. E nesse momento de meditação, fechar os nossos olhos e trazer esse exercício íntimo para dentro de si, para se ouvir melhor. E não poderíamos deixar de dizer da oração, que faz essa ponte com os benfeitores espirituais, que nos auxiliam, é ela que nos fortalece. Depois fazemos um convite à saúde, um convite à saúde psíquica, emocional, nesse período de dificuldades. Não é a melancolia, a inquietação que vai nos trazer o bem-estar. Vamos vibrar o otimismo e permanecer nessa atmosfera de esperança, de reflexão, que diz Joana o seguinte: o mais poderoso contágio que existe ainda é o da saúde. Vibremos positividade, amor, emoção, salutar. Emoções doentias trazem doenças físicas para nós, trazem a baixa da nossa imunidade. Então busquemos a saúde através primeiramente do nosso pensamento otimista, esperançoso e considerando o sofrimento como uma breve estação. Tudo será breve, a nossa vida aqui na Terra é breve. Não importa se vamos viver 10, 70, 80 ou 100 anos. A nossa vida é muito breve se nós entendemos nós, espíritos imortais. Temos uma longa jornada evolutiva pela frente. Então a nossa
passagem aqui na Terra é como uma estação, muito pequenina, muito breve. Então, que façamos desse momento breve um momento de otimismo, de paz e de alegria. Fazemos também uma reflexão acerca do trabalho, convite ao trabalho, o trabalho dignamente cumprido, o trabalho não só que nos mantém materialmente, mas o trabalho daquele trabalho social em que eu posso minimizar a dor do outro, não só materialmente falando, mas aquele trabalho de ser solidário, de ser um ombro amigo, de ser ouvido, ouvir atentamente o outro para que o outro se sinta especial, se sinta valorizado, se sinta querido, acolhido. É essa a grande dificuldade das pessoas hoje, se sentirem acolhidas, importantes umas para as outras. Então esse é o nosso trabalho, para que nós tenhamos essa capacidade de colocar no lugar do outro. E vamos fazer um convite à alegria. Seguindo esse pensamento de otimismo, vamos manter a nossa alegria de viver, manter a nossa alegria de que tudo é passageiro e que vai. A doutrina espírita nos esclarece que a verdadeira vida é a vida do espírito. Então, esse momento de dificuldade é um momento de aprendizado, de crescimento para todos nós. E vamos, então, buscar o convite ao amor. Joana diz que o amor é o estágio mais elevado do sentimento. O homem só atinge a plenitude quando ama. Quando nós falamos de amor, nós vemos que atualmente o amor é muito desvalorizado. Dizem amor, mas ligado tão somente à parte física, ao sexo. Sem dúvida, o sexo amparado pelo amor caracteriza a superioridade de cada ser. Mas o sexo sem amor representa essa descida, essa regressão da nossa inteligência às nossas primeiras forças, quando nós tínhamos esse desejo sem freios, comprometendo a nossa vida, comprometendo o nosso equilíbrio e a nossa jornada. Busquemos amar. No livro Vida Feliz, na lição 140, Joana de Ângeles nos diz: não te canses de amar. É possível que a resposta do amor não te chegue imediatamente. Talvez te causem surpresa as reações que propicia. É possível que as haja desencorajadoras. Sucede que, desacostumados aos sentimentos puros, as pessoas reagem por mecanismos de autodefesa. Insistir em demonstrar a excelência desse sentimento sem limites. Então ela faz um convite para que nós insistamos no amor. Amemos uns aos outros sem medida, sem restrições. E ela prossegue: inicia o exercício do amor entre os que sofrem, através da gentileza, passando do estágio da amizade. E aí lembramos de Jesus, padronizando as necessidades humanas, ele sintetizou-as no amor como sendo a única diretriz segura pelo meio do qual nós atingiremos a nossa meta maior, a perfeição. E nós, através dessas inúmeras existências, e nós, refletindo acerca desses convites, outros tantos que a vida nos faz, busquemos manter um convite à oração nesse momento de dificuldade, nesse momento de exame, nesse momento de reflexão. Busquemos a disciplina, direcionando os nossos pensamentos, os nossos atos. Busquemos a alegria, o otimismo e não fiquemos de mãos vazias. Busquemos ajudar, por menor que seja a nossa parcela de contribuição.
Busquemos ajudar o nosso semelhante. Dor existe em muitos lares. Problemas todos temos. Sejamos nós a dar o primeiro passo para que nós sejamos ferramenta útil no plano da humanidade em geral. Busquemos nos amar, fazendo o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, não importando se eu recebo algo em troca, mas recebo sim a tranquilidade, a paz no meu coração, para que eu me sinta pleno, para que eu me sinta sim um servidor de Jesus, um co-criador, para fazer deste mundo um pouquinho melhor, um pouquinho mais suave nessa nossa existência. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça a todos, nos trazendo a cada dia, através dos seus ensinamentos, um alerta com relação à nossa conduta, aos nossos pensamentos, para que sejamos nós os trabalhadores ativos na seara de Jesus. Muita paz. Muito obrigada.